Meus amados irmãos em Cristo, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Hoje eu quero ler na Bíblia sobre, às vezes, as minhas pregações não são muito visualizadas porque pregação muito dura, mas através dessas pregações que as pessoas estão ouvindo, eu não posso pregar um evangelho que eles pregam por aí. Se eu estivesse aqui pregando prosperidade, se eu estivesse pregando aqui cura divina e prosperidade, esse lugar estava cheio. Mas eu estou abrindo a palavra, como está escrito aqui em Romanos, segundo Romanos 2, 5, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha, esse versículo está em uma profundidade que hoje eu vou esclarecer um pouco para vocês, que já ouviu por aí muitos testemunhos, pessoas de frente de igrejas dando testemunho, dizendo que já foi isso, que já foi aquilo, um dizendo que já foi ladrão, outro dizendo que já foi traficante. Mas como está escrito aqui, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha, meus amigos que me ouvem, aqui está dizendo que se você se converteu a Deus e realmente o Espírito Santo de Deus habita em você, você é uma testemunha. As pessoas que vão ver você na rua e vai dizer assim: ó, quem foi aquele rapaz? Era um traficante, hoje é um filho de Deus, hoje está caminhando junto para os cultos, ouvir a palavra de Deus. Não é você que tem que dar o seu testemunho, não, é as pessoas lá fora que olha para você e diz que você está sendo transformado pela palavra. É as pessoas lá fora, não é você chegar aqui e dizer que já foi traficante, que já foi ladrão, lembrando do velho homem. Se você está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Existem muitas pessoas dando testemunho aí, às vezes, como aconteceu esses dias aqui, contratou uma cantora para cantar num evento aí. A cantora cantou 3, 4 músicas e passou o resto dando testemunho que o pai dela foi cantar. Não, meus amigos, se você está em Cristo, é as pessoas do mundo que vai olhar para você e vai dizer: olha, quem foi aquele rapaz? Hoje ele é uma nova pessoa. E através desses testemunhos aí, muitas pessoas têm sido enganadas. Um dia, meus amigos, eu fui num estádio de futebol e veio um homem aqui na cidade que eu moro, que chamava Luva Branca. Esse homem estava dando um testemunho que ele já foi um dos maiores ladrões que existiu no Brasil. E ele falou que quando ele roubava, ele tinha um pátio com mais de 2.000 carros nesse pátio, tudo que ele roubou. Eu falei para meu amigo assim: ó, vamos embora. Esse homem é um mentiroso. Aqui nessa cidade que eu moro, teve uma passeata que teve 1.700 carros, que foi quase 3 horas de relógio passando carro. E esse homem com um pátio de carro, dizendo que tinha 2.000 carros roubados nesse pátio, nem o pátio lá da Volkswagen de Vitória do Espírito Santo tem esse tanto de carro. Então, meus amigos, e assim o povo continua sendo enganado. Esse povo dando esses testemunhos, a maioria é falso. Esses dias eu estava trabalhando e um rapaz trabalhando comigo de ajudante, e ele dizendo para mim que ele dava testemunho nas igrejas porque ele já mexeu com droga, ele já foi atirar. Eu falei: não, meu amigo, é as pessoas que têm que olhar para você e dar testemunho, dizer que realmente você era um drogado, você mexeu com droga, mas hoje você é liberto pelo poder do evangelho. É as pessoas, meus amigos, que tem que dizer. Quando eu falei isso, ele percebeu, no outro dia ele pediu a conta do trabalho e foi embora.
porque ele viu a verdade e preferiu seguir nas mentiras, enganando as pessoas com falso testemunho. Vocês estão entendendo o que estou dizendo? Então, meus amigos, vamos prosseguir aqui um pouco da Escritura, para que vocês possam entender como está escrito aqui em Romanos. Em Romanos 16, versículo... Romanos 8, versículo 16, que diz assim, Romanos 8, 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem muitas falsas interpretações através do Espírito Santo. Tem muita gente que falam aí, se você falar em língua, tem o Espírito Santo. Não, meus amigos, não. A Bíblia diz que os dons são dados até os rebeldes. Até os rebeldes falam em língua. Você vê aí mulher com os lábios cheios de batom, com o cabelo cortado na nuca, falando em língua. Tem o Espírito Santo te dirige para esta Bíblia, para esta palavra. Quando você começa a ser um cristão de verdade, e quando você começa a andar sobre esta palavra, prova que você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica em seu Espírito, porque o Espírito Santo veio nos testificar do pecado e do juízo. O Espírito Santo vem em sua vida para lhe transformar, para tirar de você as impurezas, as coisas do mundo. Pois o Espírito Santo vem te convencer dos seus erros. Se, como diz um hino, se seu coração lhe condena, maior é Deus. Se você faz algo que o seu próprio coração lhe condena, maior é Deus, maior é o Espírito Santo que lhe condena. Então, meus amigos, vocês estão entendendo que muitas pessoas interpretam a palavra errada, dizendo que você falar em língua tem o Espírito Santo. Olha, meus amigos, o Espírito Santo, ele vem trabalhar em você para colocar 7 virtudes em você. Essas 7 virtudes que chama a estatura de um varão perfeito, é o Espírito Santo que coloca no ser humano essas 7 virtudes. Ele coloca fé, temperança, longanimidade, virtude, amor fraternal. É o último dom do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, às vezes você anda por aí desordenado, vestindo shorts, vestindo roupas devastas, mas quando o Espírito Santo começa a colocar em você virtude, aquilo entra em você e daquele dia em diante você não usa mais um short, você não usa mais uma roupa decotada, e as pessoas dizem bem assim: aquela pessoa ali é antiquada, se tornou evangélica, as vestes daquela pessoa, mas não é as vestes daquela pessoa, é o Espírito Santo em sua vida lhe dando virtude. Vocês estão entendendo? Vocês que vestem decentemente, vocês que têm pudor pelo seu corpo, então você tem algo que o Espírito Santo lhe deram, que lhe deu, que chama virtude. Se você sente prazer em andar com as vestes compostas, pode saber que Deus lhe deu algo importante, lhe deu virtude. E quando você vê as coisas desabando aí, tudo se acabando, e você tem paz, é porque você tem paciência. Se você é uma pessoa que espera, você tem longanimidade. E assim o Espírito Santo vai trabalhando para colocar em você essas 7 virtudes de Cristo em você, até que chega a pedra de coroa, que é o amor fraternal. É aquele amor que você sente por alguém que você nem conhece. Se você vê ali uma pessoa sem uma camisa, ou uma pessoa, você tira a sua camisa e dá para aquela pessoa. Você vê alguém passando necessidade, você pega parte do seu alimento e dá para aquela pessoa, que você talvez nem conheça, mas você no seu coração,
o Espírito Santo testificou que aquela pessoa está precisando, você vai ali e dá e ajuda. Isso chama amor fraternal. Então, meus amigos, receber o Espírito Santo, tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não tem o Espírito Santo. Tem pessoas que não fumam, não bebem, não prostituem, não vai em festa, e tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é a obra de Deus em você. O Espírito Santo, quando vem em sua vida, ele vem fazer uma matança em sua vida. Ele vem tirar tudo aquilo que você acha que é importante. Porque quando o Espírito Santo entra em sua vida, o mais importante é ele. Vocês estão entendendo? Como diz os velhos batedores de ouro. Antigamente, quando não tinha o iodo para purificar o ouro era batido, até que o ouro começasse a brilhar e refletisse a imagem do batedor. Quando aquele ouro estava refletindo a imagem do batedor, aquele ouro estava purificado. Assim é o Espírito Santo na vida dos cristãos. O Espírito Santo começa a bater as coisas erradas em você, e vai batendo, e aquelas coisas vão saindo de você. Quando o Espírito Santo olhar para você, ver ele, porque é ele que faz a diferença, meus amigos. O Espírito Santo é a vida desta palavra. Essa palavra, a letra que mata, mas o Espírito que está compondo, regendo essa palavra, é que faz toda a diferença. Batismo com o Espírito Santo, meus amigos, é você entender a mensagem da hora, a mensagem do seu dia, como está escrito aqui, ó, em Romanos. Em Romanos está escrito aqui, vou procurar para que vocês possam entender. Romanos, deixa eu ver, é Hebreus 13:5. Hebreus 13:5 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo ontem, meus amigos, é aquele Jesus que morreu no Calvário por você. Mas Deus não tem outras mãos a não ser a minha e a sua. Jesus Cristo hoje é Deus em você, é o Espírito Santo em você, trazendo a manifestação desta palavra. Se você diz que o Espírito Santo de Deus está em você, que Jesus Cristo está hoje em você, aonde é que estão os milagres? Aonde é que estão as curas e os milagres? Que a Bíblia diz que esses sinais seguiriam os que creem. Então, meus amigos, muitas dessas religiões, dessas denominações, estão enganando vocês tudo, porque esses sinais seguirão ao que crê. Isso é automático. Isso tem que acompanhar. Você tem que acreditar que é possível. Mas hoje não. As igrejas formais, cheias de pessoas formais, de belos hinos e de muitos movimentos de som, mas não tem nada do que Jesus Cristo diz. Não tem Jesus Cristo hoje na igreja. O profeta William Branham fala que uma igreja que não traz o sobrenatural de Deus sobre ela vai prestar conta a Deus no dia de juízo. Porque o Evangelho, meus amigos, é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. E esses sinais seguirão ao que crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Não é o que eles criam por aí, esses testemunhos falsos. Cadê que você dá o seu testemunho? Que você fala assim: eu orei por alguém ali e alguém foi curado. Eu orei por um cego ali e ele voltou a enxergar. Aí você fica lá dando testemunho que você foi assaltante, que você foi ladrão. E cadê o testemunho de Jesus Cristo hoje? Você dá um testemunho que você foi na casa de uma pessoa que estava em depressão, você orou e aquela pessoa sarou da depressão. Então, meus amigos, isso tudo são coisas falsas para enganar vocês tudo. Porque hoje, eles querem se promover, querer ser alguma coisa. Se a pessoa foi traficante lá,
foi ladrão lá, tem que vir aqui contar o testemunho. Mas cadê Jesus Cristo hoje? Cadê o poder de Deus nas pessoas? Para libertar as pessoas desses espíritos que estão hoje aí, de enfermidade, matando as pessoas, de infarto. Então, meus amigos, este evangelho, a Bíblia garante que tem este poder. Se esse poder não acompanhar nós, tudo isso que nós estamos fazendo aqui não tem nenhum sentido. Mas o mundo hoje está carente. Eles estão enganando as pessoas aí com carnês, comprando cura, dizendo que está vendendo até um terreno no céu, para quando você chegar lá, construir sua mansão no céu. Então, meus amigos, esses absurdos que eles dizem aí, Jesus Cristo disse que ele iria preparar lugar, que aonde ele estivesse, nós também estaria. E ele não disse que isso seria pago, não. Então, meus amigos, não se deixe enganar por este mundo, por esse sistema podre, esse sistema religioso que está enganando as pessoas, trazendo homens polidos em vez de homens renascidos, homens cheios do Espírito Santo. Você vai numa determinada igreja, existe ali mais de 5.000 pessoas no auditório, e chega um pastor ali, pregando, falando palavras bonitas, no meio soltando piadas, e as pessoas tudo se maravilhando, tudo rindo, mas não tem poder nenhum. São os animadores de picadeiros. Faz as pessoas sorrir, faz gracinhas, faz gracejo, e as pessoas gostam disso, é como se estivesse num circo ali. Mas cadê o poder de Deus? Cadê o poder que acompanhou o evangelho dos apóstolos? Cadê o poder que acompanhou os irmãos que morreram através da Igreja Católica Romana, que assassinou 3 milhões de cristãos, 3 milhões de cristãos, amarrados em porte, em arena, aqueles cristãos cheios do Espírito Santo, morrendo, cantando, glorificando a Deus. Então, meus amigos, esse evangelho que está aí, esse evangelho da prosperidade, aonde que Jesus Cristo disse que nós teríamos bens materiais deste mundo. O evangelho de Jesus Cristo nem é desse mundo. O evangelho de Jesus Cristo é o reino de Deus dentro de você, trazendo Deus em cena, cumprindo o ministério de Deus, aquilo que Deus disse que é através dessa palavra você faria. Mas as pessoas estão sendo enganadas por tudo que vocês estão vendo aí. E a maioria das pessoas que trazem esses testemunhos, quando vocês vão ver na vida deles, eles estão mais caídos do que... Um dia, meus amigos, eu fui numa determinada religião e disse que havia uma pastora lá pregar. E eu fui, eu nem conhecia aquilo que creio hoje. Eu fui lá, eu era adolescente. A pastora chegou lá com a saia batendo, sentou na cadeira na frente, essa pastora toda hora esticava a saia. E o povo parado para ouvir essa mulher pregar. Olha que barbaridade vocês estão vendo, a que ponto chegou esse evangelho que eles estão pregando aí. Olha, meus amigos, se você conhecer no mundo uma pessoa de caráter, uma pessoa mais antiquada que você já viu no mundo, e você falar assim, essa pessoa é antiquada, eu digo para você, pois Deus é antiquado. Deus é muito mais do que você imagina. Deus ele não muda, ele é imutável. Aquilo que Deus disse lá atrás é até hoje. E Deus disse que no final dos tempos, que apareceriam esses falsos cristos, esses falsos ungidos. Não fala falso Jesus, porque só existe um Jesus. Mas falsos cristos, Cristo, a palavra Cristo é ungido. Apareceriam os falsos cristos e falsos ungidos, que enganaria muitos. Talvez você seja um desses que estão sendo enganados por esses falsos ungidos, através desse evangelho que eles estão pregando aí. E eu não vou longe não, meus amigos. Eu não estou falando aqui de denominação não. Denominação já está lá atrás. Eu estou falando dentro da mensagem mesmo. Pastores que não trazem o sobrenatural de Deus, que não trazem o poder do Espírito Santo para manifestar no meio do povo. Que aquelas pessoas formais,
eu sou da mensagem, eu sou da mensagem. Enquanto o profeta, o irmão Branham, está dizendo que aquele que não trazer o sobrenatural de Deus vai prestar conta a Deus no dia de juízo. E vocês estão sendo enganados por muitos desses falsos pastores. Uma certa ocasião, meus amigos, saiu uma doutrina aí no meio do povo da mensagem, que o cordeiro saiu do trono, que a intercessão acabou, que não tinha mais sangue. E eu fui analisar isso aí, mas depois que eu vi que não era verdade, eu cheguei para o dirigente e falei, ó, isso não é verdade. O profeta fala nos selos que quando o cordeiro sair do trono, ele pega o livro aberto da mão do Pai para ir encontrar com sua esposa e trazê-lo para a ceia das bodas. Como é que o cordeiro saiu do trono? Porque quem veio revelar o selo através do irmão Branham foi o Espírito Santo. Não foi Jesus Cristo fisicamente, foi o Espírito Santo, foi o Pai. Mas quando Jesus Cristo sair da expiação, ele já pega o livro aberto. E um dia, meus amigos, minha esposa está aqui, ó, e ela é testemunha do que eu vou dizer aqui agora. Eu vi o caixão do homem descer. Eu vi o caixão, foi ou não foi, minha mulher? Eu vi o caixão do homem descer. E eu falei, 6 meses antes, essa doutrina que ele está levando esse povo aí, eu vi o caixão descer. E hoje ele está do outro lado, e aquilo que Deus me mostrou se cumpriu perfeitamente. E se você trazer uma falsa interpretação dessa palavra, a palavra é Cristo. Cristo, ele é a palavra. Porque, meus amigos, existem várias religiões no mundo, todas dizendo que estão seguindo a Deus. E você vai ver o credo de cada uma diferente da outra, porque interpretou essa Bíblia. Se você interpretar essa Bíblia, com certeza você vai criar uma nova religião. Mas se todo mundo estivesse seguindo a mesma Bíblia, o mesmo Deus, não existia religião, não existia divisão e não existia política no meio do povo. A falsa interpretação da Bíblia é que veio, que nasce as religiões. E isso aí, meus amigos, são nomes blasfemos, porque Deus é esta palavra. Vocês estão entendendo que você não pode interpretar, você não pode criar um ismo, porque se você ouvir o selo, o profeta, através dos selos, fala que quando o cordeiro sai do trono, que a intercessão acaba, quem é sujo, suje-se mais, e quem é santo, santifica-se mais, porque não existirá mais sangue para te limpar, você fica do estado que você está. Se você é santo, mais santo você vai ficar. Mas se você é sujo, não vai ter mais sangue para lhe limpar, mais sujo você vai ficar. Então, meus amigos, não deixe que as falsas interpretações venham tirar você do foco da palavra. Porque o irmão Branham trouxe para nós o alarido. O alarido foi pronto, está nas mensagens do irmão Branham. Mas a mensagem de voz do arcanjo não está ainda entre nós. Tem que haver, como o profeta diz em suas mensagens, tem que haver um homem de pé aqui. Como lá Apocalipse, o profeta fala que a mensagem dele é Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, o anjo forte está de novo com o pé na terra e no mar. Vocês querem ver Apocalipse 10, de 8 a 11? Aqui, ó. Apocalipse 10. Aqui, ó. Olha para que vocês possam entender. A mensagem do irmão Branham é Apocalipse 10, de 1 a 7. E de 8 a 11, diz assim: a voz que do céu tinha ouvido, tornou dizer-me, falar comigo e disse: vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está de pé, tá vendo? Sobre o mar e sobre a terra. Em Apocalipse 10, versículo 8, o anjo forte está de novo, com o pé sobre o mar e sobre a terra. Está materializado de novo. Vocês não entendem? Então vocês estão vendo? E fui ao anjo e disse-me: dá-me o livrinho.
E ele disse: toma e coma, e fará amarga o teu ventre, e na tua boca é doce como mel. Quando você comer esse livro da mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11, é doce como mel, mas no seu ventre se torna amargo, porque é a hora da subida. É a hora que você vai deixar todos os seus entes queridos para trás. Vai deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, para subir nesse arrebatamento. É por isso que a revelação que você vai receber para subir é doce. Mas quando você vê o que você vai deixar para trás, no seu ventre se torna amargo. E disse assim: tomei o livro da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce. Na minha boca era doce. A minha boca era doce. Vê se acho. Como mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetize outra vez a povos, multidões, nações e línguas de reis. Será um profeta, meus amigos. Será um profeta que vai profetizar para povos, multidões, nações e línguas de reis. Não é irmão Brana não, que a mensagem do profeta irmão Brana é Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele deixou bem claro isso. Mas aqui será um profeta de novo na terra, que vai profetizar para povos, multidões, nações e línguas de reis. Olha, eu fui levado nesse dia. Eu vou pregar um dia uma pregação sobre isso. Como será essas profecias? O que esse profeta vai fazer? Então, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Não deixe que esse sistema religioso que está aí venha enganar vocês com a mensagem da prosperidade, cobrando indulgências para ir em suas igrejas. Tem pastores aí que cobram salários altos para ir fazer uma pregação em determinada igreja, vendendo a palavra de Deus. Enquanto os apóstolos, Jesus Cristo falou: vá, só leve uma roupa só, não leve mais do que uma. E hoje eles estão por aí, fanfarrando, morando em mansões luxuosas, de carros bonitos e mansões, através do dinheiro do povo, mas eles não dão ao povo o alimento que eles precisam. Eles não levam o povo à convenção. Eles não batem no pecado, dizer para as mulheres que é pecado cortar os seus cabelos, que Deus deu o cabelo à mulher no lugar de véu. Eles não têm coragem de chegar no púlpito e dizer que 1 Coríntios 14:34, que as mulheres ficam caladas nas igrejas porque não é permitido ensinar. O apóstolo Paulo diz que isso é o mandamento do Senhor, eles não têm coragem. Então eles chegam aí nos púlpitos aí, como está escrito, muitas palavras arrogantes, muitas palavras de lisonja que enganam o coração do simples. E eles se julgam ser ministros, donos da palavra, com palavras arrogantes, achando que as pessoas têm que bajular eles. Eles nunca vão pregar a verdade para vocês. Eles nunca vão pregar que o dom de língua não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem mulher que na igreja fala em línguas, que chegar ao pescoço se engrossar, mas quando chega dentro de casa não respeita seu marido, espanca seus filhos. O seu marido é desonrado porque dentro da casa dela o marido não tem palavra nenhuma. Estão aí nas igrejas falando em línguas, engrossando o pescoço, porque o sistema dizendo que tem o Espírito Santo é que falou em língua. O Espírito Santo, ele te leva para dentro desta palavra. O Espírito Santo te traz santidade. Dons nenhum. Dons é sem vocação, meus amigos. Se você tem o dom de visão, você já nasceu com ele. Dons, você já nasceu com esse dom que você tem. Agora, o Espírito Santo é a santidade de Deus em você. É o gozo de Deus em sua vida. É Deus morando em você. É você fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Isso é o Espírito Santo. E poucas pessoas têm esse dom. Poucas pessoas realmente têm o Espírito Santo. Porque trazer Deus em você não é fácil. Não é brincadeira. Olha,
as pessoas dizem: ah, eu estou salvo, eu aceitei Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Não diz que você está salvo, você será salvo. Porque a salvação é uma coisa que você tem que ser na sua vida contínua. Que você pode, daquele momento que você cometeu um pecado, você perder sua salvação. É como uma lâmpada que está acesa, você vai lá no bocal e bate e apaga. Quando você comete um pecado, meus amigos, a salvação sai de você. Aí o que você tem que fazer? Você tem que voltar debaixo do sangue de Jesus Cristo e pedir perdão daquele pecado que você cometeu. E se for um pecado que você cometeu muito grave, você tem que ir à pessoa que você cometeu o pecado e pedir perdão. Assim, é por isso que existem muitas pessoas doentes. O profeta William Branham foi orar pela mulher doente, a mulher estava morrendo doente. Ô irmão Branham, olha por mim aqui. Quando o irmão Branham orou a mulher, foi botar a mão para orar a mulher tinha o adultério escondido. O profeta: não, você tem que chamar seu marido aqui, para você confessar esse seu pecado, para que eu possa orar por essa doença. Quando a mulher chamou seu marido ali, que confessou, que tinha envolvido com outro homem, aquele marido também confessou para aquela mulher, que também traiu ela com outra mulher. Aí os dois se consertaram ali, o irmão orou pelaquela mulher, aquela mulher foi curada. Mas enquanto aquele pecado estava escondido, debaixo daquela capa ali, aquela cura não podia ser realizada. Então, meus amigos, a salvação é isso aí. A salvação é você fazer um concerto com Deus. É você deixar que aquela doce pombinha guia você. Você tem que se tornar um cordeiro para que aquela pombinha venha guiar você. Não adianta, meus amigos, o diabo conhece sua fraqueza. O diabo pega aquilo que você tem e trava a sua vida todinha. O diabo te lança no pecado e trava a sua vida todinha. E você fica com uma vida travada, que você ora e nada acontece. E você pergunta: por que não acontece nada? Porque aquele pecado que está lá escondido impede de você receber sua bênção. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso, que você não recebe porque você está escondendo o pecado. Mas é hora de você consertar com Deus, fazer uma nova aliança, porque Deus é esta palavra viva. E graças ao Senhor te dou por tudo. Leva-nos debaixo da cobertura do teu sangue, Senhor, que tu foi falado aqui, Senhor. Seja o Senhor vivificado, Senhor, em tudo. Não deixe que as pessoas sejam enganadas, Senhor, pelo sistema que está aí. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, Senhor.